Boa noite a você que acompanha o Além da Notícia aqui pela sua Canção Nova. Que prazer receber você mais uma vez aqui e obrigado também por me deixar entrar na sua casa. Teremos uma noite excepcional aqui no nosso programa hoje. O tema é relacionamento pais e filhos. Tenho certeza que será importante e agradável. Já quero fazer a seguinte introdução. Com a onda de violência e criminalidade que atinge o nosso país e o mundo todo, nós temos ouvido nos últimos tempos muitas notícias de filhos que agridem seus próprios pais e em situação de extrema crueldade, chegando inclusive a óbitos. Problemas e dificuldades familiares são expostos nas páginas criminais dos jornais. Pais e mães têm recorrido a profissionais como psicólogos, psiquiatras e educadores em busca de respostas e conselhos sobre o que fazer com seus filhos quando eles costumam apresentar problemas como comportamentos socialmente inadequados, dificuldades de relacionamento interpessoal e também problemas de adaptação escolar e aprendizagem. Além disso aqui, foi só um enunciado. Muito mais nós vamos falar sobre essa questão, especialmente para pais que encontram-se perdidos. O que fazer? Como criar, como educar seus filhos? E para conversar conosco, alguém que de fato tem experiência, tem conhecimento. Vamos receber aqui a professora Maria de Fátima Guerra, PhD em Educação Infantil e professora na Universidade de Brasília. Bem-vinda, professora, é um prazer recebê-la. Muito obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E eu gostei muito, foi do que a senhora contou agora há pouco aqui fora do ar para a gente. Me conte a história que a senhora tem já de ligação com a igreja, especialmente vindo da sua educação e o fato que ocorrido com seu pai. Ok, meu pai, o nome dele é Otto de Brito Guerra e ele trabalhava pela Igreja do Rio Grande do Norte, né? Era o diretor da Ordem, o Jornal da Igreja Católica, foi um dos fundadores da Rádio Rural de Natal. Década de? Década de 60 e início de 70, né? Época da Revolução. E trabalhar com Dom Eugênio e foi o único brasileiro convidado como leigo para o Concílio Vaticano II. Ele esteve 2 vezes em Roma para participar do debate na área de comunicação social. Naturalmente, ele deve ter tido muitas histórias e contado para vocês. Com certeza, com certeza. E foi um momento importante na vida dele, é tanto que quando o Papa esteve lá em Natal, ele e minha mãe foram receber a comunhão direto do Papa, né? E o que eu acho assim um mérito muito bom e muito justo, porque ele trabalhou pela Igreja do Rio Grande do Norte, pela Igreja Católica, junto com Dom Eugênio, que era um grande líder na época. Então, arcebispo local. Muito bem. Também por isso muito nos honra recebê-la aqui em nosso programa. Mas vamos lá, o nosso tema é educação infantil, relacionamento pais e filhos. Quando a senhora começou a trabalhar com este tema? Olha, eu sou educadora desde sempre, eu diria. Mas eu comecei trabalhando na psicologia da criança, né, quando eu era professora do então curso normal. E depois fiz o doutorado nessa área, eu sou mestre em psicologia educacional e fiz o doutorado na área de educação infantil, porque eu estou muito, muito convencida que nós precisamos trabalhar as pessoas em sua base, as bases das pessoas. E nem sempre as pessoas percebem, os pais percebem que a fase crítica é a fase inicial da vida. E ali, quando eu digo fase inicial, estou me referindo de 0 a 2, né? Muita gente diz, não, só depois de 7 anos é que eu vou prestar atenção. Antes disso, a criança só brinca, quando é fundamental se aprender valores de solidariedade, valores de ceder o brinquedo, de compartilhar brinquedo, de minha vez é sua vez. Não falo do jogo competitivo, mas eu falo do jogo solidário. Claro que algumas situações competitivas também são importantes na educação, mas não competição por derrubar o outro, mas competição por mérito. A senhora diria que a nossa sociedade de hoje, o homem de hoje, pós-moderno, é um homem de comportamento crítico? Muitos pensam que sim, outros não sabem que não.
E tem os pensadores, né? Tem pessoas que têm esse pensamento crítico. Eu diria pelas características da sociedade de hoje, corrupta, uma sociedade egoísta, uma sociedade extremamente materialista e violenta, agressiva. Eu acho que nós estamos... Eu penso que a violência sempre existiu, mas agora se agrava. E uma das questões de agravamento é a dificuldade de se educar, né? Antigamente você tinha a escola, você tinha os pais e a escola basicamente, né? Então os detentores do conhecimento era o professor. Hoje, com o acesso à internet, com os meios de comunicação, a internet, Facebook, WhatsApp e tudo mais posto a serviço da comunicação e não necessariamente da educação, faz com que a pessoa que está sendo educada, a criança, o jovem, receba N tipos de influências diferentes de quando eu fui educada, na minha geração, diferença dos meus filhos. Então, hoje a sociedade está mais complexa, então os problemas se tornam mais complexos. Daí a importância de um eixo valorativo no processo educativo. Há que se ter valores humanitários, valores sociais de justiça, de solidariedade, de verdade. Há que se ter isso. E isto se aprende pequenininho. Pequenininho. E quando me perguntam, e quando é que deve começar mesmo a educação da criança? Eu falo, pelo menos 20 anos antes dela nascer. Né? Isso começa com seus pais. Com seus pais. Porque, por exemplo, se a gente está falando no autoconceito e na autoestima, que é muito importante no processo de educação. Porque aí, quando você conhece a si mesmo, se gosta, tem confiança em você, você não precisa de ficar à mercê da opinião dos outros, você se impõe, não é? Então, um pai e uma mãe inseguros, eles serão inseguros para educar. E, portanto, também não tem muito a oferecer em termos de modelo educativo tão importante para a criança. A criança precisa ter um modelo. E esse modelo significa regras, significa limites, significa diálogo. Eu gostei da frase, criança precisa ter um modelo. Posso trazer aqui uma observação? Uma observação não. Quero fazer para a senhora a seguinte colocação. A partir da década de 60, nós tivemos a Revolução Sexual, tivemos o início de uma transformação nos costumes e valores válidos hoje na sociedade. Entre tantos outros conceitos questionados, os modos de educação mais repressores foram postos em xeque. Naquela época se julga que a educação era mais repressora, isto é, era sim, sim, não, não, faça isso e faça. E começou a se erguer a bandeira da educação mais liberal, mais liberada, para prevenir os traumas de uma educação muito repressora. Bom, pergunto para a senhora, a educação de outrora e a educação de hoje, como podem coexistir para que a gente tenha essa educação ideal? Ou, de fato, a educação de outrora era extremamente errada e a de hoje, esta liberal, está bem? Eu diria assim, a cada tempo tem seu contexto, né? Cada tempo tem seu contexto. Então, eu me lembro, por exemplo, as minhas irmãs mais velhas, olhando e dizendo assim, nossa, o papai e a mamãe já está bem um pouco diferente com você. Eu sou de uma família de 13 filhos. Uau! Né? De 13 filhos. Eu sou a número 9. A minha irmã mais jovem, o número 13, nasceu depois das bodas de prata do papai e mamãe. Obviamente, e isso em todas as famílias, as condições, eu digo que mesmo pode ter 13, 15 filhos, 2 filhos, 3 filhos, os pais não são os mesmos, porque eles estão em diferentes contextos de vida pessoal, de vida matrimonial, de vida em geral. No começo do casamento, geralmente tem mais dificuldade financeira, dependendo. Então, vai educar dentro daquele contexto. Aquele limite. Daquele limite. A mesma coisa. Então, para aquele contexto em que minhas irmãs mais velhas diziam, bastava a mamãe olhar, a gente já sabia, não precisava nem falar nada, né? É diferente, hoje pode olhar à vontade, que não vai sensibilizar uma criança, né? Então, uma criança... Agora, você precisa conversar e explicar tudo. Por exemplo, se uma criança, muitas vezes o pai
não explica quando tira a criança de uma situação para outra. Ou se os pais estão muito tensos porque uma criança vai passar por uma cirurgia séria. Estou me referindo a uma criança de 3 anos, ou uma criança menor, ou mesmo maior. Então, essa criança precisa dizer para ela o que vai acontecer. Dizer, ela não vai entender, olha, você vai fazer uma cirurgia de apendicite ou qualquer, ela não vai entender nesse sentido, mas vai entender a voz, o tom da palavra, a proximidade, né? Mas eu vou estar perto, isso você vai melhorar, eu vou, assim que você sair, explica o que vai acontecer. Porque o que acontece muito, e eu vou dar esse exemplo para ajudar os pais a mostrar como é importante. Quando você deixa a criança no jardim de infância a primeira vez, ou no maternal, ou na creche, eu não sei quem tem mais ansiedade, se os pais ou a criança. A maioria das vezes os pais, né? Então, o que acontece? Tem mãe que já me relatou que fica traumatizada, deixou a criança, tchau mãe, e nem chorou, nem nada, e a mãe está lá se acabando, não é? Então, quando a criança está bem adaptada, essa transição está tranquila. Mas quando ela não está num ambiente afetivo, num ambiente acolhedor, num ambiente que estrutura a sua estrutura afetiva, emocional, que ela sabe com quem pode contar, né? E quando você trabalha essa estrutura, a criança enfrenta o desconhecido, enfrenta o... Então, quando está na rotina escolar, por exemplo, que a criança começa a chorar, eu quero meu pai, eu quero minha mãe, né? Então, não adianta dizer, daqui 3 horas ele vem, não. A gente agora vai para o parquinho, depois do parquinho faz uma atividade, depois... Aí sua mãe chega. Então, tem que explicar por coisas concretas. Criança pequena precisa de objetos, de coisas concretas. A educação deve ser dialogada. Absolutamente dialogada. Todo o tempo, todos os dias, todas as horas. Criar um clima e uma cultura do diálogo. Se você tem esse clima e a cultura do diálogo, você pode fazer isso verdadeiro na escola, você pode fazer isso verdadeiro nos vários ambientes sociais. Então, já deixa eu entrar aqui numa outra questão que eu deixaria mais para frente. Mas a questão hoje, filhos e pais amigos, e ao mesmo tempo uma amizade que parece que confunde tanto a cabeça dos pais que eles perdem a autoridade. Eles querem ser amigos, eles querem ser bons, eles querem, de fato, ser até pais de diálogo. Todavia, eles se tornam, muitas vezes, sem autoridade, perdem a autoridade total. E parece que vivem uma confusão. Como lidar com a autoridade e a liberdade? Ok, eu acho essa pergunta absolutamente pertinente, porque ela é muito conflituosa para muitos casais que eu converso, né? Veja, ser amigo não é deixar de ter o seu papel. Até hoje, eu sou bastante amiga dos meus filhos, mas eu sou mãe. Né? Eu sou mãe, para as noras e genros, eu sou sogra, mas eu assumo os papéis diferentes. Né? Então, uma coisa que precisa ficar bem tranquila na cabeça dos pais, que eles são os educadores, os primeiros e os mais influentes e os mais permanentes educadores na vida. Eles são os adultos da relação e eles precisam serem os adultos. Então, você vai agredir o seu filho, ele vai responder com agressão também, ou com decepção. Então, o adulto, o que é uma pessoa adulta que se espera? Uma pessoa equilibrada, madura, uma pessoa que compreensiva, que tem um controle emocional, que não seja impulsivo, que saiba ter paciência. Educar é uma construção do dia a dia, não é? Ninguém nasceu sabendo ler, ninguém nasceu sabendo escrever, mas sabe ler o mundo, sabe ler as sensações. Então, essa segurança pelo diálogo começa antes da criança nascer. É essa atitude
atitude da paternidade, atitude da maternidade. É assumir o papel tranquilo e, quando estabelecer um limite, explicar por quê. Deixa só eu aproveitar, eu tenho que aproveitar. É por isso que a senhora disse agora há pouco que para ser pai tem que se preparar 20 anos antes. Isto é, ser pai, ser mãe não é para qualquer um, é para quem se prepara para isso, então. E aí você diz, não, mas eu não tive preparo, e agora como é que eu vou ficar? Eu nunca tive essa consciência, né? Nunca tive. Então, comece hoje. Comece hoje, né? Como é que você começa hoje? Ok. Por exemplo, muitos pais têm dificuldade. Outro dia eu estava conversando com a mãe. Você achou ruim o que você fez? Achou. Porque eu não devia ter feito. Você já pediu desculpa ao seu filho? Não. Por quê? Não, se eu pedir desculpa, aí que ele vai. Não. Aí que ele vai fazer mais. Eu digo, não. Aí que ele vai dizer, poxa, eu vou ter que pensar. Um menino de 7 anos, que ela bateu fortemente, e o menino ficou com a marca do cinto. E ela me diz, eu vou falar para ele dizer na escola que ele caiu da bicicleta. Então, um desastre atrás do outro, quer dizer, ensinando a mentir. Aí ela, mas eu não queria ter feito, foi um exagero, eu não esperava isso. Você já contou para ele isso? Você não está angustiada com isso? Por que você não disse para ele? Ele deve estar também do lado, além do peso da surra, da marca e da mentira. Isto é, ela não teve ainda coragem desse diálogo porque talvez tenha tido dificuldade sempre de dialogar. Isso, porque não foi educada assim. Exato. Né? Vamos continuar daqui a pouco? Vamos. Intervalo, daqui a 3 minutinhos a gente volta na sequência do nosso Além da Notícia de hoje. O tema está, de fato, fantástico. Telefone para alguém, avise para mais alguém que está aí agora que possa ouvir o nosso programa de hoje, também vai ser importantíssimo. Voltamos já.